a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos os irmãos. Amém? Livro do profeta Joel, capítulo 2. Hoje nós estaremos encerrando o capítulo 2 pela misericórdia de Deus. Profeta Joel, capítulo 2, do versículo 28 ao versículo de número 32. Peço a você que encontrou, possa se colocar de pé, em reverência à palavra do Senhor. Assim diz a palavra do Senhor: E acontecerá, depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naquele dia. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo, colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no Monte Santo e em Jerusalém, os que forem salvos, porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Querido Deus, Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo neste lugar. Como já cantamos aqui, Senhor, aqui Tu tens a casa onde Tu podes habitar. Aqui está a casa do Senhor, e cada casa individual somos casas espirituais do Senhor. E neste momento, Senhor Deus, nós clamamos pela Tua misericórdia e pelo Teu grande amor. Que possa haver, Senhor Deus, um entrelaçado de amor entre o Senhor e a Tua igreja, Senhor. E nós clamamos neste lugar, neste momento, clamamos pelo Santo Espírito do Senhor e clamamos em o nome do Senhor, para que o Senhor possa vir sobre esta igreja esta noite, para que o Senhor possa ser derramado sobre esta igreja esta noite, para que o Senhor possa encher esta igreja com a presença maravilhosa, com a presença, Senhor, na vida de cada um de nós. Senhor, quero pedir ao Senhor, não sei se o Senhor fará, mas faça acontecer um novo Pentecoste neste lugar, Senhor, em nome de Jesus. Aqui neste lugar Tu tens a liberdade, Senhor, e nós pedimos, Senhor, faz um mover do Teu Espírito neste lugar, em nossas vidas, na minha vida, na vida dessa igreja. Senhor, nós clamamos ao Senhor porque nós necessitamos do Senhor. E assim, meu Deus, nós oramos, pedindo como pediu o salmista, desvenda nossos olhos para podermos contemplar as maravilhas contidas na Tua lei. Nos dá sabedoria, Senhor, segundo a Tua palavra. Assim nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. O tema que eu quero compartilhar com os irmãos esta noite é a promessa do derramamento do Espírito Santo. Quantos creem ainda que o Espírito Santo pode ser derramado? Quantos creem ainda que o Espírito Santo pode encher você com o seu poder, com a sua glória, com a sua majestade? Aleluia. Se cremos, veremos a glória de Deus. Queridos, trataremos hoje desse assunto. É um assunto já quase esquecido entre nossas igrejas e entre os irmãos. O assunto é intitulado como a chamada pneumatologia. Ou seja, o que é isso? É o estudo sobre o Espírito Santo. E nós vamos tentar passar aqui algumas coisas preciosas que o Senhor tem a respeito do Espírito Santo para nós, o que é que Ele faz por nós. A doutrina do Espírito Santo, queridos irmãos, ela não é muito divulgada nas igrejas. O Espírito Santo, antes de tudo, eu quero dizer para os meus irmãos que o Espírito Santo é uma pessoa que habita em cada um de nós.
E ele é o Espírito, e o nome diz que ele é o Espírito Santo. E se ele é o Espírito Santo, toda a casa do Senhor precisa ser o quê? Santa. Louvado seja Deus. O derramamento do Espírito Santo não acontece antes, mas depois que o povo de Deus se arrepende e volta para ele. Esperar pelo derramamento do Espírito Santo, sem tratar do pecado, é uma ofensa ao Deus que é todo santo. Jesus diz que, quando o Espírito Santo viesse, ele convenceria o mundo de 3 coisas. Quais são elas? Pecado, justiça e juízo. 3 coisas o Senhor, ele convenceria o mundo: do pecado, da justiça e do juízo. João 16, versículo 8. Depois Jesus completou dizendo: do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. João, capítulo 15, 16, do versículo 9 a 11. Este acontecimento, queridos irmãos, do derramamento do Espírito Santo, são cumpridos depois do término do ministério do Senhor Jesus. Certo? Depois que Jesus morre, que Jesus ressuscita, passa 40 dias com os discípulos, e no Pentecoste, seja uma festa de 50 dias, então o Espírito Santo vem, desce sobre as pessoas, e quando o Espírito Santo vem, desce sobre as pessoas, ou seja, as pessoas que estavam buscando, que estavam em busca do Espírito Santo, a irmã Eduarda leu aqui que buscar o Senhor enquanto se pode, achar, invocar enquanto ele está perto. Então, haviam aproximadamente 120 pessoas buscando por esse derramamento do Espírito Santo, e aconteceu no Pentecoste. Atos, isso está escrito em Atos, capítulo 2, do versículo 16 ao versículo de número 17. Aqui no versículo 28 de Joel, o texto diz: e aconteceu depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Isso é o que a palavra de Deus ensina para nós. Observe que Joel, ele está falando aqui de um futuro. Joel está dizendo: acontecerá depois que derramarei do meu Espírito. Ou seja, Joel está tratando aqui de um futuro. Quando Pedro citou esse versículo em seu sermão no dia do Pentecoste, o Espírito Santo o dirigiu a interpretar o termo depois como nos últimos dias. E nós já estamos, cada dia que passa, a cada noite que se passa, nós estamos chegando no grande dia do Senhor. Louvado seja Deus. Então, amados irmãos, nós destacaremos aqui algumas verdades sobre o derramamento do Espírito Santo. Só que o Espírito Santo, ele será derramado. Em todo lugar o Espírito Santo está sendo derramado. O problema é, quem é que quer ser cheio dele? Em primeiro lugar, queridos irmãos, o derramamento do Espírito Santo é uma promessa sublime de Deus. Essa promessa, só quem pode cumprir é Deus. O derramamento do Espírito Santo não é algo que o homem possa fazer, ou seja, obra da igreja. Ele vem do céu, vem de Deus. A igreja não pode promover uma agenda para dizer que o Espírito Santo vai descer. Em lugar nenhum da história você vai ver, ou melhor, o homem ele não vai poder dizer: você precisa vir para a igreja hoje, porque hoje o Espírito Santo, porque foi convidado um homem, e esse homem é cheio do Espírito Santo, e esse homem vai impor a mão sobre você, e você vai receber o Espírito Santo. Não existe isso. Paulo, falando sobre os dons espirituais, ele diz que, em 1 Coríntios 12, verso 7, ele diz que a manifestação, ou seja, a presença operacional do Espírito Santo é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Isto é, se tem Espírito,
tem edificação. Se tem espírito, tem renovação. Se tem espírito, tem arrependimento de pecado. Se tem espírito, tem novo nascimento. Isso é fato. Amém? Isso é fato. E essa promessa é uma promessa que Deus fez a todos a quem? A todos os que creem. É para quem crê. Não é para quem é apenas religioso, é para quem crê. Será cheio do Espírito Santo. Veja para quem é a promessa. Nós lemos aí o versículo 28, e no versículo 28 diz que essa promessa é para os filhos, as filhas, para os filhos e filhas profetizarem. E profetizarem o quê? A palavra de Deus. Essa promessa também é para os velhos, para que sonhem. Vossos velhos sonharão, como diz o texto, sonhos com respeito ao reino de Deus. E vossos jovens terão visões, como diz o texto. E as visões aqui são sobre coisas celestiais. O Espírito Santo, ele não mostrará, queridos, as coisas celestiais para jovens que levam a vida satisfazendo a vontade da carne. O Espírito Santo, ele não se manifestará para alguém que passa, antes de vir para a casa do Senhor, passa tarde na frente de um jogo, assistindo um jogo de futebol. O Espírito Santo não se manifestará, ele não será derramado. O Espírito Santo, queridos irmãos, ele não será derramado na vida de jovens que têm namoros indecentes, que gostam de passar a mão onde não é para passar. O Espírito Santo, queridos irmãos, não será derramado na vida daquelas pessoas que têm jovens ou casais que têm relacionamentos fora estas conjugais. O Espírito Santo não descerá sobre essas pessoas. Namoros indecentes. Queridos irmãos, a visão de Deus mostrará, será a visão do inferno para quem praticarem tais coisas. Se você quiser abrir a sua Bíblia em João capítulo 7, verso 38, verso 39, Jesus diz assim, olha, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão o quê? Rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber quem? O que nele crescem. Ou seja, você não pode pensar que tudo que você tem é suficiente com respeito ao Espírito Santo. Tem crente, queridos irmãos, na igreja que ainda não conhece e não sabe quem é o Espírito Santo. Tem gente que não sabe nada com respeito ao Espírito Santo. E só o Espírito Santo pode formar Cristo na vida do cristão. Louvado seja Deus. Em segundo lugar, queridos irmãos, o derramamento do Espírito Santo é uma promessa abrangente de Deus. O derramamento do Espírito Santo nos afasta do pecado e nos aproxima mais de Deus e das pessoas. Você não pode dizer que é cheio do Espírito Santo se o seu prazer não estar na oração. Você não pode dizer que uma pessoa é cheia do Espírito Santo se você não tem prazer na meditação da palavra. Você não pode dizer que é cheio do Espírito Santo se você não tem prazer e não gosta e passa longe da comunhão da igreja. Você não pode dizer que é cheio do Espírito Santo. O que você pode dizer é que você é só mais um religioso e vazio do Espírito Santo de Deus. Onde o Espírito Santo é derramado, quebram-se barreiras e os preconceitos são desfeitos. E eu quero conversar aqui com os irmãos, alguns preconceitos que são quebrados quando você começa a se encher do Espírito Santo. Quando você começa a se esvaziar de você, quando o Espírito Santo começa a gerar a vida de Jesus dentro de você, eu quero mostrar para você alguns preconceitos que são quebrados, segundo a palavra de Deus. Primeira coisa,
é a quebra do preconceito racional. Versículo 28, o texto diz: derramarei o meu espírito sobre toda o quê? Toda a carne. Toda a carne. E quando fala toda a carne aqui, não está falando de animal, não está falando da carne do peixe, não está falando da carne do boi, da ovelha, não. Está falando do ser humano. Toda a carne, todo ser humano, o Senhor derramará do seu espírito sobre ele. Aqui não é, queridos irmãos, toda a carne aqui, quando ele fala aqui, não é quantitativo, ou seja, não quer dizer que vai ser milhões de pessoas ou muitas pessoas que vão receber, não. Mas falando em qualidade, mudança de caráter, mudança de vida. Ou seja, Deus derramará do seu Espírito Santo, onde haverá mudança de caráter. O Espírito Santo de Deus é derramado sobre todos aqueles que se converterão verdadeiramente. Todo aquele que invocar o nome do Senhor e o Senhor que sonda os corações, o Senhor virá sobre ele e derramará e encherá ele com a presença do seu Santo Espírito. Queridos, o Espírito Santo será derramado sobre aqueles que não se conformam só com a superficialidade do Evangelho. Esses serão cheios do Espírito Santo, enquanto que outros serão enganados por qualquer vento de doutrina. Outra quebra do preconceito é o preconceito sexual. Ainda no versículo diz: vossos filhos e vossas filhas profetizarão. O Espírito Santo, ele é derramado sobre os filhos e filhas, sobre servos e sobre servas, escravos e escravas. Ou seja, não há distinção, não há separação, não há acepção. Na igreja de Deus, não há espaço para marginalização das mulheres. Paulo diz que homem e mulher são um só em Cristo Jesus, Gálatas 3, versículo 28. As mulheres também podem falar em nome de Jesus, conforme a palavra de Deus, e podem profetizar como profetizaram as 4 filhas do Tiago Filipe. Filipe, ele tinha 4 filhas e todas mulheres, e em Atos 21, versículo 8 e 9, diz que essas 4 meninas, essas 4 donzelas, elas profetizavam no nome do Senhor. Louvado seja Deus. Quando o Espírito Santo foi derramado no Pentecoste, havia entre o grupo de 120 pessoas. Em Atos 1,15, diz que várias mulheres, elas também ficaram cheias do Espírito Santo. Atos 2, verso 14. Queridos irmãos, a primeira vez que o Espírito Santo desceu no Pentecoste, havia apenas um grupo, aproximadamente de 120 pessoas, e mulheres estavam lá, inclusive Maria, mãe de Jesus, foi cheia do Espírito Santo. Louvado seja Deus. A quebra do preconceito faixa etário. Joel 2,28 continua dizendo: vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Deus, ele enche, queridos irmãos, de seu Santo Espírito os jovens e também os velhos. Deus tanto quer usar velhos como jovens. Ele não se limita à experiência do velho, nem apenas ao vigor do jovem. Eu já ouvi pessoas dizer o seguinte, pessoas já cansadas de caminharem com o Senhor, eu já ouvi pessoas dizer: não, agora é a vez dos jovens fazerem o que eu já fiz no passado. A gente tem que discordar disso. Porque se procurar se encher do Espírito Santo, deixando o cansaço de lado, Deus ainda usará também os velhos. Aleluia. Ele torna o jovem mais sábio que o velho, conforme a sua palavra, como fala o Salmo 119, versículo 100.
e o velho mais forte do que o jovem, como fala Isaías capítulo 40, 29 ao 31, que os jovens se cansarão, mas os que esperam no Senhor subirão como asas de águia, caminharão e não se fatigarão. Queridos, onde Deus derrama o seu espírito, os velhos recebem nova força, como Caleb, deixando de viver apenas de lembranças e começaram a ter sonhos na alma, olhando para frente, ou seja, buscam novos desafios. Você acha que o que Deus tem para você é só até aqui? Olha para frente, olha para o teu futuro, vê grandes coisas o Senhor tem para fazer ainda na sua vida ainda, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia em Josué, capítulo de número 14. Josué, capítulo de número 14. Vamos ver esse texto aqui, que eu acabei de citar para você. Josué, capítulo 14. Do versículo 6 até o versículo de número 14. Todos encontraram? Josué é o 6º livro da Bíblia. Depois de Deuteronômio vem Josué, certo? Os embaixadores sabem muito bem aí, sabem mais do que eu. Louvado seja Deus. Todos encontraram? Capítulo 14, verso 6 diz assim: Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o querezeu, que lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo, eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: Certamente a terra em que pusestes o pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseverastes em seguir o Senhor meu Deus. Eis agora, o Senhor me conservou em vida, como prometeu, 45 anos, 45 anos, desde o Senhor que falou em palavra de Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Quantos anos quantos anos Caleb tinha quando foi prometido isso para ele? 40 anos. Agora Moisés reivindica a sua posse, a sua bênção, com quantos anos? 85 anos. Alguém já chegou a 85 anos aí? Está longe, querido. Eu ainda estou longe de 85 anos. Então eu sei que Deus tem muitas coisas ainda para me mostrar. Deus tem muita coisa ainda para mostrar para você ainda. Então tira essa cabeça, ou seja, tira essa mente, essa fragilidade da sua mente, dizer assim: eu já estou velho, eu já estou cansado. Tá, não, você está zerado ainda. Amém? Velho. Os velhos se renovam no Senhor, aleluia. 85 anos. O mais velho que nós temos aqui, o mais experiente, é o diácono Assis Rocha, que foi homenageado ontem. Eu acho que é, né? É? Não sei. É, né, diácono Assis? 65, né? Ah, tem o irmão Tino aqui também, né, irmão Tino? Quantos anos o irmão Tino tem? Eita, 72, já está aí no lucro. A irmã Librada também. Quantos anos a irmã Librada tem? Eita, perdeu a irmã Tina. Perdeu a irmã Librada, está ali ainda firme e forte ali, ó. E Deus tem mais se você abrir, delatar o coração para receber do Espírito Santo. Deus tem mais para a sua vida. Louvado seja Deus. A irmã Olinda, 88. Eita, irmã Olinda, ainda tem mais ainda, 88. Glória a Deus. Eu vou passar, viu? Se Jesus não vier buscar, eu vou passar, viu? Deus quiser.
Sim, continuando aqui o texto. Eu parei em qual versículo? Verso 10, verso 11. Agora Caleb está com quantos anos? 85 anos. Olha o que ele diz com 85 anos. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair como para voltar. Ou seja, o que é que ele está dizendo? Ei, há 40 anos atrás, 45 anos atrás, eu estava com força para lutar. Ei, eu ainda continuo ainda com a mesma força para continuar lutando. Amém? Sabe por quê? Porque o Senhor reforça, o Senhor renova as forças do que eu busco, do que eu vive a sua palavra. Queridos, a palavra do Senhor, ela é vida. Ela é vida. Literalmente, ela é o pão mais forte do que esse pastel que vocês comem por aí, esses Nissin Quinojo que vocês comem por aí. É sério. É melhor você ler a Bíblia do que você fazer uma jantar de Nissin Quinojo. Vai ler a Bíblia que tem mais força. Olha aqui o que é que o texto diz aqui no verso 12. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar como prometeu. Sabe quem eram os anaquins? Gigantes. Eram os gigantes daquela época. E Caleb está dizendo, eu tenho 85 anos, mas ainda estou com força para matar um gigantezinho aí da vida aí. Quantos gigantes tem para vencer na sua vida? Amém? E tem Davi aí também? Ora, não é? Tem que ter, irmãos. Mas é pela força do Espírito Santo. Josué abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseverara em seguir o Senhor, Deus de Israel. Opa, perseverar em servir ao Senhor, porque quem para no meio do caminho não tem força nem para lutar com a barata, viu, Isaquel? Nem com a barata o cara corre com medo da barata. Minha força é o Senhor, amados. Amém? Queridos, onde o Espírito Santo, o Espírito de Deus é derramado, os jovens recebem discernimento e compreensão das verdades de Deus. O idoso pode ser cheio do Espírito Santo e sonhar grandes sonhos para Deus, enquanto o jovem pode ter grandes visões da obra de Deus. Ou seja, começa a ser gerado no coração do homem o temor a Deus pela pessoa bendita do Espírito Santo. A quebra do preconceito social. Versículo 29, diz o texto: até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naquele dia. Servos, palavra servo aqui quer dizer doulos, que quer dizer escravo. Ou seja, Joel está dizendo que Deus está dizendo que eu vou derramar do meu Espírito Santo, eu vou derramar do meu Espírito sobre os servos e sobre as servas, ou seja, daqueles que são escravizados, que vivem escravizados pelos seus senhores, mas eles também serão cheios do Espírito Santo. O Espírito de Deus, ele não é elitista. Ele vem sobre o rico, ele vem sobre o pobre, ele vem sobre o doutor, ele vem sobre o letrado, ele vem sobre o indivíduo mais pior que a sociedade possa achar, mas se ele se converter, ele vem sobre ele. Ele vem sobre o preto, ele vem sobre o branco, ou seja, ele quer um coração disposto para recebê-lo. Escute, a obra de Deus não avança com base na nossa sabedoria e força, mas no poder do seu Espírito Santo. Enquanto o crente ficar pensando que ele vai ficar cheio do Espírito Santo só em casa, ele não vai ficar cheio de nada. Ele vai ficar cheio de novela, ele vai ficar cheio de porqueira, ele vai ficar cheio dos seus pensamentos, mas cheio do Espírito Santo ele nunca vai ficar, de forma nenhuma.
Zacarias capítulo 4, versículo 6 diz: não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Sem o poder do Espírito Santo, queridos irmãos, não existe avanço missionário, irmã Salete. Jamais um missionário sairá do meio dos seus parentes para poder levar a palavra se ele não estiver cheio do Espírito Santo. Porque se a pessoa não estiver cheia do Espírito Santo, ele não vai ter coragem sequer de sair de dentro de sua casa, sequer para vir para a igreja. Está frio, está gelado, está cheio de mimimi. Está com a dor na unha. Em terceiro lugar, queridos irmãos, o derramamento do Espírito Santo sinaliza grandes intervenções de Deus. Versículo 30 e o versículo de número 32. E aqui eu quero falar sobre duas grandes intervenções de Deus que são apontadas pelo profeta quando a pessoa estiver cheia do Espírito Santo. Número 1, o derramamento do Espírito Santo aponta para o julgamento de Deus às nações. Versículo 30 e versículo 31 diz assim: mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ou seja, um homem cheio de Deus, no caso de Joel aqui, ele sabe vislumbrar o grande poder que Deus tem. Joel aqui ele vislumbrou o fenômeno que acompanharia o desdobramento, queridos irmãos, do drama humano. Isso ainda no futuro, quando viesse. Nos últimos dias, o apóstolo João, exilado na ilha de Pátimo, ele fez referência 800 anos depois de Joel a esses mesmos fenômenos. Por favor, abra sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo 6, versículo 12. Por favor. Apocalipse, capítulo 6, versículo 12, o apóstolo João, em uma visão, João diz assim: vi o cordeiro, abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. Aí ele diz: o sol se tornou negro como saco de crina. Crina aqui são pelos de pescoço ou da cauda de cavalos da cor preta, da cor negra. Ele diz: a lua toda como sangue. Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo, o cordeiro que é Jesus, e sobreveio o grande terremoto. Aí diz: o sol se tornou negro como saco de crina, e a lua toda como sangue. Apocalipse capítulo 6, versículo de número 12. O derramamento do Espírito Santo aponta para o juízo de Deus às nações. Esse será um grande e terrível dia do Senhor. Seus efeitos serão percebidos na terra e no céu. As colunas do universo serão abaladas. Os astros não darão a sua claridade. Os homens não terão onde se esconder da presença daquele que se assenta no trono, nem encontrarão qualquer lugar de refúgio. Será o grande e terrível dia do Senhor. Número 2, queridos irmãos, o derramamento do Espírito Santo aponta para a parte mais importante da vida, isto é, o chamado à salvação. O Espírito Santo aponta para isso. Joel capítulo 32 diz assim: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será o quê? Será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Naquele grande e terrível dia do Senhor, haverá salvação para aqueles que invocar o nome do Senhor. Pois o derramamento do Espírito Santo
anunciou também o caminho da salvação. Esse derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne e ele abriu a porta da salvação para todos os que creem. Por exemplo, no Pentecoste, abra sua Bíblia em Atos capítulo 2, por favor. Só repetindo aqui o que eu já falei, que havia 120 pessoas entre as mulheres, esperando ser cheio do Espírito Santo, porque o Senhor havia dito que vocês precisam ficar em Jerusalém, até que do alto vocês sejam cheios do poder do Espírito Santo. E essas pessoas estavam esperando. Elas estavam esperando que essa promessa caísse sobre eles. Atos capítulo 2, versículo 14, diz assim, está aberto? Então se levantou Pedro com os 11 e erguendo a voz advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vindes pensando, sendo esta a hora 9 do dia, isto é, às 9 horas da manhã. Mas o que ocorre é que foi dito por intermédio de quem? Do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão. Vossos filhos até sobre os meus servos e servas, as minhas servas derramarei do meu espírito naquele dia e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra. Sangue e fogo, vapor e fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia. Queridos irmãos, o Pentecoste ele foi um evento de salvação. Ou seja, do período de onde foi derramado o Espírito Santo no Pentecoste, a descida do Espírito Santo, Jesus disse: eu irei, mas não vou deixar vocês órfãos. Mandarei o Consolador. Então, quando o Espírito Santo veio no período do Pentecoste, ali estava iniciando uma nova igreja. Estava se iniciando um novo Pentecoste, ou seja, cada dia Atos dos Apóstolos, que nós estamos estudando na sexta, que dizemos, Atos dos Apóstolos é um novo Pentecoste na vida daqueles que buscam. Então o Senhor está dizendo, queridos irmãos, que todo aquele que buscar vai ser cheio, vai ter um Pentecoste na vida dele. O Pentecoste aqui foi um evento de salvação. Naquele dia, o apóstolo Pedro, ele compreendeu que se cumpria a profecia de Joel, capítulo 2. Capítulo 2, verso 16 de Atos, Pedro diz, mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio de quem? Do profeta Joel. O evangelho ele foi pregado e a Bíblia diz que depois que esses homens ficaram cheios do Espírito Santo, depois da ministração de Pedro, diz que 3.000 pessoas foram convertidos e foram batizados. Atos 2, do 39 ao 41. Veja que grande salvação. O apóstolo Paulo, citando Joel em sua carta aos Romanos, diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos capítulo 10, versículo de número 13. A salvação em Cristo, que é recebida pela fé, agora é estendida a todas as pessoas, de todos os lugares, de todos os tempos. E daqui até a vinda de Jesus, a última vinda de Jesus, se o povo clamar e buscar pelo poder do Espírito Santo, também será cheio dele. Louvado seja o nome do Senhor. A salvação em Cristo ela é recebida pela fé.
agora é estendida a todas as pessoas, de todos os lugares, de todos os tempos. Não importa raça, cor, se é rico, se é pobre, não importa. Se clamar, se chamar pelo Senhor, Ele dirá, eis-me aqui. O Oreo Esbo, ele diz que a igreja de hoje precisa ser novamente cheia do Espírito Santo. A igreja de hoje precisa ser renovada. A igreja de hoje precisa ser transformada pelo poder que há no Espírito Santo. Eis quem enviou sobre vós a promessa de meu Pai, diz o Senhor Jesus. Permanecei na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Lucas 23, versículo de número 24. Ou seja, queridos irmãos, o Senhor está dizendo, eu estou indo, eu estou partindo, mas eu estou deixando uma ordem para vocês. Eu quero que vocês fiquem aqui, até que vocês sejam revestidos do alto. Amados, sem o revestimento do Espírito Santo, não há progresso de evangelho. Você sabe por que tem muito cristão que está em casa hoje? Sabe por que tem muito cristãozinho que está em casa hoje, só sentado, só lá assistindo um jornal, assistindo alguma coisa lá, porque, sabe que é? Por que isso acontece? Porque não tem prazer no Senhor. Porque não tem prazer na lei de Deus. Porque não vive, não busca ser cheio do Espírito Santo. Quem busca ser cheio do Espírito Santo anela pela presença, pela comunhão, por estar na presença do Senhor, por estar na presença dos irmãos. Ele anela, ele busca isso. Isso está dentro do cristão. Por quê? Porque quem gerou isso nele foi quem? O Espírito Santo de Deus. E Jesus diz, vocês têm que ficar aqui na cidade até que do alto sejais revestido de poder. Lucas 24, verso 49. Atos 1:8. Atos 1:8, o Senhor diz, mas recebereis poder sobre vós. Mas recebereis poder ao descer sobre vós quem? O Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins do mundo. Recebereis poder. Será revestido com o Espírito Santo. Será revestido com o poder do alto. Mas, queridos irmãos, e o texto diz, e vocês vão ser as minhas testemunhas. Testemunha aqui, queridos irmãos, é morrer, ser martirizado. É morrer pelo evangelho. Não é esse evangelho que nós, os cristãos, queremos viver, o evangelhozinho do mimimi. Pastor, você não quer me balançar lá em casa? Não, pastor, eu vou lhe balançar lá na sua casa lá. Cresçam, amadureçam, busquem a presença de Deus. É tempo de buscar, porque tempos ruins virão sobre a sua vida e você não vai ter força para resistir. Mas se você estiver cheio e cheia do Espírito Santo, você vai cantarolar dando glória a Deus porque você está sofrendo. Efésios capítulo 5, verso 18, a parte B do versículo, o Senhor diz, mas enchei-vos do Espírito. Sejam cheios do Espírito Santo, amados. Você precisa ser cheio do Espírito Santo, a igreja precisa ser cheia do Espírito Santo. Se a igreja quer ver almas ser ganhas para o reino de Deus, se a igreja quer ver um campo missionário, se a igreja batista Boas Novas em Barra do Ceará, ela quer ser uma igreja missionária, ela tem que ser cheia do Espírito Santo. Necessita ser cheia do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque é o Espírito Santo que ensina a palavra. É o Espírito Santo que vai consolar você. É o Espírito Santo que vai gerar a palavra dentro de você. É o Espírito Santo que vai gerar a vida em você. É o Espírito Santo que vai gerar em você o caráter de Jesus. É o Espírito Santo que vai ensinar você a orar de acordo com a vontade dele. Romanos 6, 26 vai dizer que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo nos ensinará a como orar. Louvado seja Deus. Meus queridos irmãos, eu quero concluir dizendo o seguinte. Como você pode ficar cheio do Espírito Santo? Isso interessa a você?
Como você pode ficar cheio do Espírito Santo? Primeiro, precisamos pedir. Primeira coisa necessária. Se nós queremos algo de nosso Pai, nós precisamos pedir. Mesmo que Ele saiba da necessidade, mas nós precisamos pedir. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, por favor. Lucas, capítulo 11. Amém? Versículo 9 ao versículo de número 13. Diz o Senhor. São as palavras de Jesus. É Jesus dizendo essas palavras. Jesus diz assim: por isso vos digo, pedi e dá-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, abri-se-lhe-á. E ele diz: qual dentre vós ou dentre vocês, qual dentre vós é o pai, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Você tem coragem de fazer isso? Nós temos coragem de fazer isso? Não temos. Verso 12. Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Você tem coragem de dar um escorpião para o seu filho comer? Ele pediu foi ovo. Ele não pediu escorpião. Pois é. Agora olha o que é que diz o verso 13. Ora, se vós que sois maus... olha aí. Ora, se vocês que são maus... Jesus está deixando isso aqui muito claro. Ora, se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial, que é Deus, dará o quê? O Espírito Santo. Mas a quem? Aqueles que o pedir. Aleluia. Louvado seja Deus. Tem gente que diz assim, não é desse jeito não. Eu já tenho o Espírito Santo. Parece o baiano falando. Eu já tenho o Espírito Santo. Não, eu não posso pedir mais não. Tem uma música que diz assim, eu quero é Deus. Já ouviram essa música? Eu quero é Deus. Não importa o que vão falar de mim ou pensar de mim. Eu quero é o quê? Eu quero é Deus. Já ouviram essa música? Eu já ouvi pastor dizer que nós não pedimos, precisamos cantar isso mais, porque nós já temos Deus. Ó Espírito Santo de Deus, me ajuda a entender a tua palavra, Senhor, porque eu preciso mais de Deus. Quem precisa mais de Deus? Todos nós precisamos tanto de Deus, amados. Precisamos orar pedindo pela sua presença manifestante. Precisamos mergulhar nas águas do Espírito Santo. A igreja precisa disso. Segundo, queridos irmãos, se nós queremos mais de Deus, a primeira coisa que nós fazemos é o quê? Pedir, buscar. Agora, nós precisamos nos esvaziar de si mesmo. Priscila, ajeita aquele negócio lá para mim. Nós precisamos nos esvaziar de quem? De nós mesmos. Para podermos ser cheios, queridos irmãos, nós precisamos dar lugar. Para podermos ser cheios, nós precisamos tirar algo de dentro de nós. Para podermos ser cheios. Para que nós possamos ser cheios do Espírito Santo, nós temos que nos esvaziar. Aí você me pergunta, eu vou me esvaziar de quê? Sabe de quê? De mim mesmo. Tem muito neguinho cheio de si mesmo que está se desviando, que está aí para o mundo, já não vem mais os cultos frequentes, achando que está tudo bem, que está tudo maravilha, que vai para o céu. Daqui um dia você está no mundo desviado. Pastor, você está profetizando coisa ruim na minha vida? Estou não. Eu estou dizendo o que é fato, o que é realidade. Se você só passa um ano, ou uma semana sem comer, 2 semanas sem comer, a tendência de você é você ficar fraco. Logo, logo você vai estar no mundo. E tem mais uma coisa, você não vai dizer que a culpa é sua não, você vai dizer que a culpa é minha. Obrigado. Arranja também um balde para você, para a gente me derramar dentro.
Fazer já um suco aqui para vocês. Queridos irmãos, nós precisamos nos esvaziar, certo? Para podermos ser cheios. Isso leva você à confissão de pecados, certo? Isso leva ao arrependimento, isso leva ao perdão e também leva à união. O Espírito Santo é quem gera o novo nascimento. O Espírito Santo é uma pessoa que foi gerado dentro de você pela palavra da verdade. O João, ele diz que dentro da igreja tem a semente de Deus dentro dela. A divina semente está dentro dela. Louvado seja Deus. Eu quero fazer aqui agora uma ilustração, para que você possa entender, em nome do Senhor Jesus. Essas coisas aqui é meio complicado a gente entender também, mas eu acho melhor tirar isso daqui. Irmão, tira isso daqui, por favor. Bote o sucozinho daqui, cadê o suco? Bote aí. Só um pouquinho aí. Lave o dente logo aí. Só um pouquinho, só pra gente entender. Onde é? Aqui dentro do lado. Tá bom. E mais pra trás. Eu pedi às irmãs para trazer isso aqui para mim. Dá para eu ouvir aí, tá? Tá, né? Ó, vocês estão vendo essa água? Essa água é uma coisa diferente, tá? Essa água aqui, irmão, e esse copo aqui, é eu e é você. Amém? É eu e é você. Então, para que nós possamos ser cheios do Espírito Santo, nós precisamos de quê? Nos esvaziar. O Espírito Santo não vai encher nós, irmão, se nós não nos esvaziarmos. Amém? E para que o Espírito Santo possa nos esvaziar, o que é que eu tenho que fazer? Olha, primeiro, ó. Depois vem o Espírito Santo, olha. Olha, presta atenção o que é que o Espírito Santo vai fazer, ó. Presta atenção, ó. Você vai ser derramado o Espírito Santo na sua vida. Você vai ser cheio do Espírito Santo pela presença gloriosa dele. E a sua vida se tornará assim, ó. Presta atenção, ó. Limpinha. 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 É assim que o Espírito Santo quer fazer na sua vida, se você der lugar. Amém? Deu para entender? Tem alguém que quer ser cheio do Espírito Santo? Então vamos louvar o nome do Senhor. E depois você vai se levantar do seu lugar e se esvaziar, e depois será cheio do Espírito Santo, se você der lugar. Louvado seja Deus. A promessa é para todos aqueles que o Senhor chamar. E o Senhor está chamando essa noite para que você seja salvo, mas também para que você seja cheio do Espírito Santo. A promessa, repito, é para todos aqueles que o Senhor chamar. E se você ouviu a voz de Deus, como diz o autor aos Hebreus, capítulo 4, versículo 7, não endureçais o vosso coração. Se você ouvir a voz de Deus, receba a presença do Senhor em sua vida, receba a salvação em sua vida, entrega a tua vida ao Senhor, confia nele e tudo mais ele fará. Tem alguém que queira entregar a vida para Jesus essa noite? Você quer ser salvo pelo Senhor Jesus? Entregue a sua vida para Ele. Abra sua vida abre seu coração em nome de Jesus. E seja salvo. E seja cheio do poder do Espírito Santo. Tem alguém? Eu quero convidar a igreja a fechar os olhos nesse momento e orar. Enquanto a igreja está de olhos fechados, orando, intercedendo por você, se levante do seu lugar, ou se você já está de pé, venha e receba o Senhor Jesus em sua vida, em nome de Jesus. Tem alguém que queira receber Jesus em sua vida? Venha, receba Jesus essa noite na sua vida, em nome de Jesus.
ou você mesmo que é crente e diz assim: ah, pastor, não sei o que é o poder do Espírito Santo, pois você conhece a palavra. Se encha, se esvazie agora, seja cheio do poder do Espírito Santo e receba o poder de Deus na sua vida. Receba Jesus na sua vida. Deixe Jesus ser formado na sua vida, em nome de Jesus. Você não quer vir aqui? Eu vou encerrar, eu vou orar em nome de Jesus. Querido Deus, tua palavra foi proclamada e cabe a cada um a responsabilidade de receber ou não, Senhor. Uma coisa eu tenho certeza, de que eu falei o que era para falar, Senhor, em nome de Jesus. Então abençoe, meu Deus, que o Senhor possa dar uma segunda chance, uma segunda oportunidade. E em hipótese alguma, meu irmão, minha irmã, nunca pense que você não pode se desviar, que você pode. Se você não vigiar, se você não buscar intimidade de Deus, a intimidade do Espírito Santo, oração, comunhão, meditação da palavra, você pode já até estar desviado e nem percebeu ainda. Porque muitas vezes nós ficamos no nosso orgulho pensando que nunca seremos desviados. Mas pense aí, comece a meditar no seu coração. Se você não sente desejo de estar na comunhão da igreja, de estar numa EBD, de estar num culto de doutrina, se você sente vontade de ficar em casa, isso já é declínio de uma queda espiritual. E eu quero dizer para você, não existe supercrente. Ou você está com Jesus, ou você não está. Não existe meio termos. Ou você está, ou você não está. Senhor, aqui eu ministrei a sua palavra e eu sei que ela não volta vazia. Eu só peço ao Senhor para que essa palavra ela entre e ache guarida em nossos corações. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Amém.